Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos estar trabalhando com vocês algo muito pertinente, né, contemporâneo e algo que está se passando na data de hoje, né? Todo mundo sabe que hoje é o dia 20 de novembro, né? O dia da consciência negra. É um dia que nós estamos, um dia de reflexão, né? Da morte de Zumbi dos Palmares, que foi um herói, né? Na nossa história. É um homem que lutou pela libertação dos escravos, né? Aqui no Quilombo de Palmares, né? Então, é uma data que ficou marcada por todos esses acontecimentos. Então, trazendo para o campo da educação física, quero falar para vocês de alguns negros que marcaram a história do esporte. Não são poucos, né? Hoje eu tive que selecionar e trazer dez nomes aqui, mas que dentre esses 10 nós podemos falar que foram os que se destacaram, né? Mas tem vários outros, entendendo? Então eu trouxe esses 10, mas na história vocês podem pesquisar depois. Tem vários outros que eu não selecionei aqui. Eu trouxe alguns que, pela idade de vocês, acho que vocês vão estar, vocês podem ter ouvido falar. Mas existem vários outros, né, que marcaram a história do esporte. Então vamos lá. Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é comemorado, né, como eu falei anteriormente, no dia 20 de novembro, em todo o território nacional. Essa data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, que foi o líder do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiram fugir da escravidão aqui no Brasil. E aí no esporte, o que é que podemos falar dessa data, desse dia no esporte, né? Então podemos falar da perseverança do negro como destaque na maioria das atividades esportivas. Então, dentre eles, nós vamos destacar alguns aqui. Então, primeiramente, eu trago Anderson Silva, né, que ele é mais conhecido como Spider, né? Ele é um brasileiro que a grande maioria de vocês conhece, né? Lutou o MMA, né? Que são as artes marciais mistas, e foi campeão várias vezes, campeão mundial, né? Lutando aí no MMA. Alguns dias atrás ele se aposentou, né? E aí finalizando esse legado de grandes conquistas. Lewis Hamilton, né? Esse aí é muito contemporâneo também. No domingo agora ele se sagrou 7 vezes campeão mundial, né? E ele faz parte do card aqui dos pilotos de Fórmula 1 e ele igualou ao Michael Schumacher, né? Então ele é agora 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1. E o engraçado é que a Fórmula 1 é um esporte basicamente da elite, né? Então dificilmente um negro que sai das periferias ele consegue acessar, né, a esse tipo de esporte. Mas o Hamilton foi uma pessoa que desde pequeno a família dele buscou, lutou, batalhou e hoje ele é unanimidade no esporte. Aí o próximo, né, é um ídolo do basquete, né, Michael Jordan, né? Acho que a grande maioria de vocês ouviu falar muito pouco porque vocês não eram nascidos ainda. Mas Michael Jordan foi um dos maiores jogadores de basquete da história, né? Ele é norte-americano, então jogava muito, 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 né?
Existem vários vídeos dele no YouTube, depois vocês podem procurar aí. E aí ele é um cara que o pessoal falava que voava, né? Essa foto aí que eu selecionei é uma foto dele fazendo uma enterrada, né? E a altura que ele consegue saltar, né? Então, incrível. O cara foi um monstro, né? Então, depois vocês podem pesquisar para ver aí um pouco mais dos vídeos dele. Pelé, né? Nosso rei, né? Edson Arantes do Nascimento, completou recentemente, agora no dia 23 de outubro, 80 anos, né? Então Pelé é um mito. Eu não vi jogar, vocês também não, só através de vídeo, mas tudo que se fala dele na história é que ele foi o maior jogador de todos os tempos e foi coroado, né? Como rei, também como atleta do século, né? Então Pelé é um mito, é um cara que marcou o futebol brasileiro e mundial, né? Então toda a reverência ao nosso rei do futebol. E aí fiz questão de trazer o Edivaldo Valério, que é um conterrâneo nosso, baiano, né? Ele nasceu em Salvador, né? E aí é um cara que nasceu e foi criado na periferia, mas com o passar do tempo ele conheceu as piscinas e aí começou a nadar. A natação também é considerado um esporte de elite e um esporte onde os negros, basicamente a gente vê poucos negros se destacando, mas com Edivaldo Valério foi diferente, né? Sabemos que por ser um esporte da elite, então o negro da periferia, a pouco ele vai ter acesso para treinar, né? Para se desenvolver no esporte e posteriormente se destacar. Mas o Valério ele conseguiu fazer isso, né? E aí ele foi medalhista olímpico nas Olimpíadas de Sydney, né? Vocês podem estar vendo aí no revezamento 4x100, onde a equipe brasileira se sagrou terceira, né? Colocada nesse revezamento, onde o Edivaldo Valério, nosso bala, ele fechou o revezamento, né? Então, quem puder acessar o YouTube depois para ver sobre essa final olímpica, foi um dia muito emocionante para nós brasileiros, né? Então, depois vocês olhem, pesquisem aí que foi muito importante, muito emocionante esse dia aí. E aí a formiga, né? Nossa primeira representante feminina aqui, né? Que é do futebol feminino, né? Ela foi 2 vezes vice-campeã olímpica, né? E uma vez vice-campeã mundial, né? Ela atua como volante, né? Ali na parte central do meio de campo, né? Ela também participou de 7 Copas do Mundo, né? Então a Formiga tem uma trajetória muito bonita no futebol, né? Ela uma mulher, né? Negra, né? Batalhadora e que dentro das 4 linhas mostra o futebol lindo e reverente que o Brasil tem. E aí nossa Daiane dos Santos, né? Que é uma ex-ginasta brasileira. Ela competiu em diversas provas da ginástica artística, ganhou 9 medalhas de ouro em etapas da Copa do Mundo. Ela também conquistou a primeira medalha de ouro, né? No Campeonato Mundial. E também ela criou um movimento da ginasta, né, chamado dos Santos, né? Que são vários saltos mortais, depois vocês pesquisem aí também, que marcou, né, a geração dela. Então, Daiane foi muito importante aí para que muitas garotas negras se influenciassem para estar participando e dar o primeiro passo na ginástica artística. E aí o Muhammad Ali, né, que é um boxeador norte-americano, também
marcou muito a sua época, né? É considerado um dos maiores atletas, né, da história, né? Então ele deixou um legado aí muito grande e também era um cara que desde aquela época ele combatia o racismo através do seu marketing pessoal e através do seu legado, né? Então, um cara que marcou a época aí. E aí, quem não conhece, quem não gosta desse cara, né? Bolt, né? O Raio, cara muito irreverente, o velocista jamaicano, né? Que bateu todos os recordes, né? As provas que ele disputou, ele bateu recorde, né? É um multicampeão olímpico, campeão dos 100, dos 200 e dos revezamentos que ele participou, né? Então, um cara que devastou todos os recordes e que deixou aí marcas que por bom tempo devem se perdurar, né? Então, um cara unânime, né? Que marcou a época aí do atletismo nas provas de 100 e 200, né? É o cara mais rápido do mundo até hoje. E aí a Serena Williams, né? Que faz parte do tênis, que é outro esporte também basicamente rico, né? Da elite, né? Um esporte caro, raquete, todo o material esportivo vai ser utilizado é caro. E aí a população negra da periferia também acaba sendo deixada à margem, sem poder praticar esse tipo de esporte. Mas Serena Williams, né, é um tenista profissional norte-americano considerado uma das maiores atletas de todos os tempos, né? Então ela foi campeã várias vezes em diversos abertos, né? E ela leva o legado também, junto com a sua irmã, Venus Williams, de ser uma das maiores atletas do tênis e negra, né? Então, para finalizar nossa aula, é isso. Eu trouxe esses 10 nomes, né, da história do esporte. É claro que existem diversos outros nomes, né? Se eu fosse trazer todos aqui, eu ia ficar um dia, 2 dias falando. Mas foi uma pequena parcela do que eu pude trazer para vocês estarem descobrindo, para vocês estarem aprendendo um pouco e despertar também para pesquisar, né, sobre os atletas negros, né? Então, com isso, eu quero agora que vocês façam, né? Aí, peguem os caderninhos, né? E façam a lista de vocês com os 10 atletas negros que vocês acham que marcaram época, né? Então aí vocês podem trazer só atletas que vocês conhecem, que vocês viram, né? É, jogar, né? Viram competir, ou vocês podem trazer também atletas que vocês não viram, mas já ouviram falar, né? Então é isso. Então com isso eu deixo essa frase aí que vidas negras importam, né? Vamos lá.